Salve, salve a todos que acompanham o nosso canal aqui no YouTube e sabem que a gente trata de temas importantes, especialmente sobre a história de Tutóia, a história de Parnaíba, a história dos lugares. Satisfação mais uma vez estar por aqui, se inscreva no canal, curta, compartilhe e ative o sininho para receber todos os vídeos. E hoje eu tenho a grata satisfação de ser recebido aqui na casa do seu Batista Leonardo, esta figura emblemática de Tutóia, que tem muita história na política, história do sindicalismo, história de vida. Seu Batista, muito obrigado por receber a gente aqui. Adoro. Que Deus lhe dê muito mais anos de vida, com essa memória boa que o senhor tem. Seis, 86 anos. 86 anos. O senhor nasceu em 35. 35, É. 86 anos. 86 anos de muita história. Muito história, é. Seu Batista, eu queria começar aqui. O senhor é da família dos Araújos. Dos Araújos, é. Nascido no Barro Duro. Nasci no Barro Duro. Minha avó, que era uma fundadora do Barro Duro, chamava Rosa Araújo. Rosa Araújo. É, eu não conheci meu avô morreu novo. É das primeiras famílias que fundou Famílias o Barro que Duro. chegaram em Barro Duro. E aí minha mãe era Matilde Araújo, filha da Rosa Araújo. Rosa Meu Araújo. pai era funcionário, era um cearense, trabalhador, Ah, era cearense. cearense. Direito, independente, muito trabalhador. Meu pai era um velho muito independente, muito trabalhador. Então, o homem trabalhador se torna independente, né? Verdade. Mas nunca quis pisar ninguém, sempre foi humilde, sempre foi lavrador da sua humildade não passar. Ah, então ele veio do Ceará. Ele disse, era novo. Novo. Ele casou com a minha mãe, aqui no Barro Duro. O senhor lembra assim de histórias que eles contavam? Como é que surgiu o Barro Duro? Não me lembro assim, não me lembro assim muito bem do começo do Barro Duro, não. Mas o senhor estudou lá mesmo. Estudei lá mesmo. Como era o nome da escola na época? A escola era Clodoaldo Cardoso. Ah, na Clodoaldo Era Cardoso. Clodoaldo Cardoso, era. Clodoaldo Cardoso, acho que era um nome de história, né? Porque colocaram o nome dessa escola Clodoaldo Cardoso. E eu não estudei, eu tinha muitas. Porque eu não tinha vontade de estudar, mas eu era muito inteligente. Onde eu metia a cabeça eu aprendia, viu? E o sonho do meu pai era ser advogado. Mas esse tempo era muito difícil. Para ser advogado tinha que vir para cá, para Parnaíba. Sim. E era tudo difícil, sempre não tinha transporte, não tinha nada. Hoje não, hoje eu Era sei. só de lancha? ou Era só de navio? lancha. Só de barco, não era nem de lancha, era de barco, de canoa. Bote. Hoje não, hoje eu tenho sobretudo já adulto, formando agora a gente formou 2 advogados. Me avisaram ontem que passaram na AOB, graças a Deus. Pai pobre, trabalhador, meu filho de um primo meu, viu? E estudou aqui. O senhor tem quantos filhos? São quantos filhos? São 7. 7. É. Aí, advogada é só Leonardo? Tem o Leonardo advogado, tem a Elise, minha neta, Neta? e tem o Leonardo Neto, advogado. Leonardo Neto. É. O Leonardo Neto, por quê? Era o seu pai? Era Leonardo? Não. Não, é porque ele é filho do meu filho. Tá. Ele é meu neto, filho do meu filho. Ah, sim. Então quer dizer que o Leonardo Neto... Não, o Leonardo Neto é seu filho. O Leonardo Neto não, Não. É o neto. O Leonardo é filho. Ah, o Leonardo Tem é o filho. Leonardo Cristão Neto, Sim. que minha mulher botou o nome do meu pai. Professor Leonardo. Sim. Que é o professor... Professor. Professor Neto. Eu era o professor, exato. O pessoal chama ele de Leonardo Neto. Leonardo Neto, é. Isso. Mas conhece mais pelo Neto. Só conhece por Neto. O Neto, é. Inclusive ele é advogado hoje do sindicato, que o senhor fundou. Eu fundei o sindicato em 69. Me conte essa história da fundação do sindicato. A fundação do sindicato foi o seguinte, tinha um preto, um moreno, desculpe, preto, mas não estou discriminando. Discriminando, não. Não, Sim. moreno, muito inteligente. E tinha o senhor Arthur de Almeida Taíde, que era dono daquelas terras da região.
Que era o coronel. Coronel, não, Na época ele não era coronel. não, era parente, era outro, não é aquele, é outro Arthur. Ah, tá. Arthur de Outro Almeida. Arthur. Aí o pessoal era acostumado, as terras do meu pai, de muitos que pareciam os donos de terra, venderam, e aqueles mais inteligentes, mais caprichosos, compraram. Meu pai comprou uma posse lá. E o seu Arthur era um filho aqui de Paraíba, comprou tudinho. Só não comprou do meu pai, que meu pai não vendeu. O pai foi um lavrador sempre que teve as coisas, não era tão apertado, não vendeu. Sim. E o seu Arthur botou uns compradores de renda, que ninguém, naquele tempo ninguém pagava renda. Ele trabalhava lá por conta própria. Aí botou para comprar renda. E depois botou advogado, e fazia diário pressionar, que tempo advogado assombrava todo mundo, né? É. E com isto tinha o Otaviano Raimundo Olavo e o Otaviano Ventura, que trabalhava lá, ele não queria pagar renda, os outros pagaram. E esse era meio caprichoso que não pagaram. Ah, então quer dizer que vocês, assim, os seus pais moravam em terras de os donos lá e eles pagavam a renda pro dono da terra? Pagava até do nosso. Só não entendi. meu pai, que ele tinha uma terra, ele tinha comprado uma posse. Sim, sim. Mas o outro pessoal todo tinha que pagar renda, né? E esse casal, esses 2 ou 3 que não pagavam. Aí fui perseguido, naquele tempo o advogado era o terror, né? E ameaçaram de prender eles e chegou o Padre Hélio. O Padre Hélio chegou e eles se aproximaram do Padre Hélio e contaram a história tudinho. Aí o Padre Hélio em São Luís descobriu que estava fundando, tinha um sindicato de trabalhadores rurais. Sim. E quando chegou me escolheu, eu sempre disposto, ligado ao Padre Hélio. Jovem, com 30, Jovem, 33, poucos 34 anos, anos. era, poucos anos. E não me entregava por nada, sempre fui. Eu fui o primeiro presidente. O senhor frequentava a igreja ali, a comunidade? Era, né? Frequentar a igreja. Eu fui um dos fundadores da comunidade. Por isso que o Padre Hélio O lhe Padre escolheu. Hélio me escolheu. Aí de lá do sindicato, eu cheguei a ser a presidente da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado do Maranhão. Sim, da FETAEMA. O senhor foi o primeiro presidente. O primeiro presidente da FETAEMA. Aí quer dizer que o senhor fez um movimento, fez um bom trabalho no Bom Tutom, trabalho, bom enfrentou a ditadura militar naquela época. Enfrentei ele, cheguei a ser preso. O senhor foi preso aí? Eu não fui assim preso, trancado, mas fui preso, Mas foi detido. Passava o dia sentado, olhando para a cara do delegado. Perguntava o quê? Nada. Eu perguntava para ele por que eu estava ali. Tem calma. Era um sargento. Mas nessa época, nós tínhamos um promotor de justiça, o doutor Adalberto Correia Lima, muito íntegro, muito sério. E eu muito ligado à comunidade, fomos ouvidos do Padre Hélio, o Padre Hélio falou, mobilizou o promotor foi lá. Aí apertou o delegado, perguntou por que eu estava ali. Ele não soube dizer que não tinha motivo mesmo e me soltou. Naquela época a ditadura prendia só para prender. Só para prender, só para humilhar. Humilhar. Que situação. Aí, mais outro do sindicato chegaram a ser detido com o senhor ou não? Não. A alegação era nada, só porque vocês estavam lutando para ter uma terra. Eu era o presidente e defendia o trabalhador. Lutando para ter a terrinha, para não pagar mais renda. Exato, é. Eu ficava ao lado do trabalhador. Aí eu era comunista. Ah, então que eles chamavam de comunista. Chamavam de comunista, eu era comunista. Era do grupo que o Padre Hélio era comunista, eu era do grupo dos comunistas, que era do Padre Hélio. Seu Batista, naquele tempo a coisa Era terrível. Olha, eu quando eu estava na federação, do sindicato ainda, fui para São Luís, nós se hospedar naquelas pousadinhas, naqueles hotelzinhos baratos, roubaram a minha pasta com todos os documentos. Roubaram tudo, desapareceram e um dia me lembro dia da primeira Copa do Brasil. Nós tínhamos um jogo lá dentro, quando voltamos, tinha levado minha parte, eu senti falta e tal. Quando eu já soube, avisado por um agente da Polícia Federal, que mandou dizer que minha pasta estava lá. Que os meninos tinham encontrado lá na areinha, brincando com ela e a Polícia Federal pegou. Mas aquilo foi Iraque, né? É. Mas eu não fui torturado. Não. Só psicologicamente. Psicológico. Psicológico fui. Eles davam pressão. Dava né? pressão.
Tem gente hoje que pede a volta dos militares ao poder. É louco. Não sabe, não conhece a ditadura do começo. Se conhecesse, não pedia, não. Não pedia. Pedia, na verdade. Mas não dá mais, né? Está vivendo outro momento. Não dá. Hoje o povo não aceita mais. O povo morre hoje, mas não aceita mais aquilo. Ninguém podia falar, ninguém podia conversar. Eu não podia me juntar com você aqui para conversar. Passar a sua ali, denunciar, os comunistas estão reunidos, estão conspirando. Para fazer a assembleia era difícil demais. Fazer a assembleia. Para fundar o sindicato, nós se reunimos 3 vezes. 2 vezes não deixavam. Não deixaram. Os documentos vêm de São Luís. Os documentos vêm de São Luís para como sempre era da delegacia da Contag lá. Sim. Eles mandavam os documentos e desaparecia. Vinha, esse era o único transporte que tinha, era o táxi aéreo. Roubaram o táxi aéreo 2 vezes. Não tinha estrada. Não tinha estrada, não tinha nada, tinha nada. Aí só veio para o padeiro, botou debaixo do braço e trouxe. Aí fundamos o sindicato. Quando nós fundamos o sindicato, no dia da fundação do sindicato, o povo tudo empolgado, nós estamos reunidos. Tirei sala, reunimos assim no quintal, murado. E a polícia, sempre o sargento Macedo, truculento, e passou o dia, encheu uma rodovia de policial, rodeando e assistindo a reunião e passando para lá, para intimidar a gente. Mas Deus era tão bom que agora veio tão se intimidado. Ninguém tinha nada de comunista, ninguém sabia de nada. Na verdade, você está brigando ali pelo direito do trabalhador ter um pedacinho de terra para morar. Perfeitamente. E chegamos, disto eu fui até a federação. Sim. Ainda fui membro da confederação. Eu só foi membro da confederação? Fui membro, sou membro, mas não fui diretor. Mas aí, para fundar a FETAEMA, também foi dificuldade? Da Rádio Maria. Para fundar a FETAEMA, a primeira já estava mais calmo, mas nós fundamos, mas não comemoramos. Para fundar a FETAEMA, para o Ministério do Trabalho deixar fundar a FETAEMA, teve que botar. Veio 2 membros de Brasília, do Ministério do Trabalho, e a dona Alice, que era a delegada do Maranhão. Me lembro do. Sim. Me lembro. A dona Alice, que era a chefe do setor sindical. Sim. Ela teve. Toda reunião que a gente ia fazer, ela tinha que estar lá presente. Ninguém tinha liberdade. Mas não tinha intenção mal. Ela era o quê? Ela era delegada do Ministério do Trabalho. Do Ministério do Trabalho. Tinha que estar presente. Quer dizer que o pessoal da ditadura, os militares, tinham medo de que o povo se reunisse para se rebelar contra ele. Era isso. Era uma pressão grande. Era uma pressão. Né? A pressão era muito grande. Eu Eu adoeci. Depois passou os tempos. Na época não. Eu fiquei com o sistema nervoso. Terrível. Ainda hoje tem. Eu preciso me tratar. Sistema nervoso. Imagina. Passei a ter medo de tudo. Eles davam uma pressão psicológica que você se acabava, ficava doente. E quando você está no quente, não. Mas quando saía, ele ficava acabado. Imagino. Imagino. Enfrentou muita dificuldade. Enfrentei o senhor assumiu logo em 69, ficou até quando ali no sindicato? Eu fiquei em 69 e eu fiquei. Depois eu fui para. Eu fiquei 28 anos no sindicato. 28 anos? 28 anos. Eu fui para a federação, para São Luís, passei 3 anos lá, 2 anos lá. Depois voltei, não quis mais. Até 80 e pouco, 88, até no tempo da nova Constituição Federal, por aí. Eu acho que sim. Eu não me dei muito bem não, porque a pressão era muito forte da FETAEMA. Aí eu voltei para o sindicato, o pessoal me achava, não deixava eu sair não. Que se eu saísse ia acabar não. Depois entrou outros que não fizeram, como eu fiz. Porque eu, na minha época, eu não pensava em mim. Pensava no povo. Porque eu criei hospital. Dentro do sindicato? Dentro do sindicato, pelo sindicato? Aliás, pelo sindicato. A primeira escola lá, eu trouxe professora de Humberto de Campos,
Eu sou professor de Primeira Cruz, do interior do Maranhão, e hospedava aqui. Que não tinha em Tutóia, Não tinha ninguém, professor. tinha ninguém. Hoje nós temos professores que dá para qualquer lugar. Aí o senhor fundou o primeiro hospital, mini hospital dentro do Baldur. sindicato chamado de Cândido Ataíde. Cândido Ataíde. Cândido Foi o Ataíde. primeiro médico de Tutóia. Primeiro médico de Tutóia, e aí ele mandava. Naquele tempo a saúde era difícil, mas ele, nesse dia da inauguração tinha seis médicos lá na fundação. E aí ele mandava, todo mês ele mandava um médico atender de graça no Barro Duro. No Barro Duro. Por conta da Santa Casa. Esse doutor Cândido Ataíde, filho do coronel Ataíde. A coronel Arthur Ataíde. Arthur Ataíde. Então, mas ele nasceu em Tutóia, o Cândido Ataíde? Nasceu em Tutóia. Aí o pai dele trouxe ele para Parnaíba Para estudar aqui. de lancha, de barco. De lancha, e dá para estudar. Porque o velho morreu lá. O velho morreu aqui, mas não podia muito Morava lá. Morava lá. Aí, pô, Tutóia e Parnaíba tem essa relação, Tem relação muito próxima. muito estreita, muito estreita. Verdade. Tá passando um carro de som aqui, deixa esse cara passar, que eu acho que vai sair o barulho aqui. Ah, então o doutor Cândido Ataíde Foi. veio pra cá pra estudar, pra Parnaíba, se formou médico. O médico aí ficou dando assistência ali. Naquele tempo tudo era difícil, né? Não tinha convênio, não tinha nada, tudo era na base do. Aí o senhor juntou os amigos mais próximos. Você lembra deles aí, né? Tem nomes aqui, o Zilmar Pereira, Gilmar João Pereira, Gonçalves. me lembro. Eles eram todos lavradores. Tudo lavrador. Lavrador. Gilmar Pereira me lembro, era lá do Baldur. João Gonçalves, João Gonçalves era da Toia Velha. o Lucas Evangelista. Lucas era do. Eu me lembro mesmo, mas não sei, do Cocal, parece que era o Lucas. Cocão. O Arnaldo Soares Araújo, Arnaldo Soares Araújo. do Barro Duro. Era. O senhor É, José Araújo Souza. era o Zuzu. Zuzu. Morreu agora esse ano. Foi presidente muitos anos. Muitos anos. O povo tinha medo de a gente largar e se acabar. Para mim sair foi luta. Não, eu tenho que botar meus filhos para estudar e tal, vir embora para cá e tal. Carlos Antônio Candeira, esse era de onde? É de lá também. O Antônio Soares Fonseca. O pessoal de Fonseca era o Tunico Fonseca da Mutamba. Da Mutamba. É, O Lauro Gonçalves. era da Belágua. Devinho também. José Alves da Fonseca. Você era o Zé Franco, era do São Bento. São Bento. Ah, o Zé Franco. Esse é pai daqueles meninos do São Bento lá, né? O São Bento, Antônio o São Bento Franco. chegaram meio rico naquele tempo. Que fizeram o comercial São Bento. Exato. Ah, sim, sim. O Manuel Rocha Silva, Você era o Nezinho, meu tio, primo do meu pai. lá do Barro Duro. É, O Antônio Leonardo Neves, São Leonardo é meu primo também. lá do Barro Duro também. Manuel de Jesus Soares Rocha, Morreu esse ano também, de lá do Barro de Duro. lá do Barro Duro. E o Manuel Araújo Machado, Era do Cocal. Cocal. João Câncio de Souza. Não me lembro quem era João. O Tiago Bezerra Não me lembro também. também. Mas foram esses homens, Que fundaram. Foi os fundaram. corajosos que tiveram coragem de enfrentar a Revolução. e era só homem, não tinha mulher. Tinha não, tinha Deus mulher não. defenda de botar Não tinha mulher mulher também. não. Ela tinha medo de botar mulher. Mulher tinha medo, assombrada. Assombrado. Quando falava naquele tempo de comunismo, era tudo assombrado. Tudo medroso. Aí, essa Maria Joaquina Inês Quirino, ela foi enfermeira lá. Foi guerreira. Aí precisava com a criação do hospital lá, o padre arranjou essa moça velha lá, de São Luís, que era enfermeira. Aí morou, nós sentávamos ela, demos uma casa para ela passou muitos Foi o anos. Padre Hélio que trouxe Foi o ela. Padre Hélio que trouxe. Passou muitos anos com ela. Depois do senhor, o primeiro presidente foi o Zuzu. Foi. Aí passou vários anos e Foi depois... Padre Jordão. Depois passou. Ah, então o senhor ficou ali, o Zuzu assumiu em... Qual foi o ano que o Zuzu assumiu? Não me lembro se não que assumiu. Ninguém lembra, né? Pronto, então hoje tem o Pedro Costa O Pedro Costa da Toia da Tua Velha. Velha, tem o seu Edilson lá do Curralim. O presidente hoje é o O Edilson. Edilson agora, o Edilson. Eu não conheço nem o Edilson. Essa diretoria. Eu sempre fui bem tratado, mas eu passei tanto tempo no sindicato que se sente assim, aborrecido, sei lá, chateado, tanta coisa de. Imagina.
O senhor se lembra, é aqui um amigo nosso, o Kenar Cruel, ele está fazendo uma pesquisa É o sobre Kenar de Tutóia. Tutóia? Não é o Kenar Mota, não. Não, É outro Kenar. E ele levantou aqui. O Otaviano Ventura era o latifundiário. Não, o Otaviano Ventura era o perseguido. Era o perseguido. O sindicato foi fundado por causa do Otaviano Ventura. Como é que foi isso? Ele não queria pagar para o dono da terra? Não pagava. O pessoal era acostumado a não pagar renda. Fazer essa roda aí, qualquer lugar queria. Quando o coronel daqui pegou a terra, botou uns pistoleiros lá para tomar conta da terra, ameaçar todo mundo. Né? Mas era o Arthur Ataíde, não? Não, era outro Arthur de Almeida Ataíde. Era Arthur primo de Almeida. É. Era primo deste Arthur. É primo do Arthur. É. Chama Arthurzinho. Depois ele vendeu essas terras, eu comprei essas terras, tudinho. E doei vendi pro INCRA, o INCRA doou pro pessoal. Essas terras todas é do Poceiro. Hoje não tem mais dono de terra. O INCRA comprou e doou. Loteou, nós loteamos, deixei loteado com os trabalhadores rurais. Todo mundo tem sua terra lá, tem seu pedaço de terra. Tem sua terra não, trabalha onde quer. Eu sei. Que antes não podia. Não. E hoje já tem até outras divisões, com as glebas. Aí agora recentemente teve a eleição da gleba Belágua, tem a gleba Santa Clara. Exato, Os povoados hoje têm as suas quadras. É verdade. Já avançaram muito. Foram vocês que começaram. Começamos, exato. Foi. Ah, tá. Então quer dizer que o Otaviano Ventura era o perseguido. Foi perseguido e por causa, procurou o Padiero. Mas ele era perseguido pelo dono da terra, não pelos outros lavradores. Não, o Zilmar Pereira, por exemplo, era parceiro. O Zilmar Pereira é parceiro. Ah, e o senhor e tudo. É. E a Maria de Fátima Barbosa, quem era ela? A Maria de Fátima Barbosa era uma professora que o Padiero trouxe para o Barro Duro. Foi uma das primeiras fundadoras de implantação dos colégios do Barro Duro. Ah, pronto. Professora Fátima. Aí tinha essa professora Fátima, tinha a Maria Amélia Silva. Maria Amália. Amália. Era minha mulher. Ah, é a sua esposa, é a Amália. Com as professoras lá. Agora vamos bater um papo sobre outras coisas sobre outros acontecimentos em Tutóia. Teve o Turuba. O Turuba era um homem que foi muito temido por muitas pessoas. Temido. E tem uma história curiosa sobre ele. Ele disse que ele roubava, né? Roubava, ele invadia. Ele era viciado a roubar. Mas roubar para dar para os outros. Para dar para os outros. Ele não tinha nada. Ou seja, não era um cara ruim. Não era um cara ruim. Ele roubava para dar para os outros. Ele chegava aqui e ia essa televisão. Aí ele dava um jeito de roubar para dar para o que não tinha por lá. Ah, ele era uma espécie de Robin Hood. É. Roubar do rico e dar para pobre. Dá pro pobre. Ele era assim. Porque tem uma história, não, o Turuba era um ladrão, tinha gente que tinha medo dele, mas ele era um cara que tomava dos outros e dava. Ele não bulia com ninguém. Mas teve uma história que diz que ele foi preso, inclusive parece que jogado da ponte, da ponte aqui, de Parnaíba. Foi preso, foi. Porque ele estuprou, foi acusado de estupro de uma família de mulheres. Lá da Fazenda Velha. Lá. Foi fazenda do Cutia. Pindaíba, por ali. Cutia daquela. É. Cutia. A história foi essa mesmo. Foi, né? A loucura que o Turuba fez foi o estupro. Estupro não, ele trepava. Porque depois ele inventou, apareceu o nome do estupro e ficou. Sim. Mas o Turuba não perseguia ninguém. Não bulia com ninguém. Era seu amigo, se dava com você. Tinha medo porque tinha medo da polícia. Ele era muito perseguido pela polícia. Diz que ele se escondia, ele tinha umas zonações que se escondia ele tinha que se escondia, não tinha quem visse ele. Ele tinha essa mesmo, tinha essa história. Ele foi preso e fugia da delegacia. Fugia, é verdade. Diz que ele se escondia atrás de um toco, atrás de alguma coisa. Tinha essa história mesmo. É uma história meio lendária, mas é uma história meio bonita. Então quer dizer que teve esse episódio ruim na vida dele, mas ele era um cara que... Cara servidor. Turuba tem mais uma história. E veio um delegado de São Luís e chegou unicamente para prender o Turuba. Me conseguiu prender. Prender e ele fugia. Aí dizem que eles mataram ele. Pegaram ele, trouxeram para Paraiosa, mataram ele no caminho de Tutóia para Araiosa. Aí mataram no caminho, a história,
Sim. Não tem certeza. E arrastaram ele até na ponte do Pirangi. No Pirangi, amarraram uma pedra nos pés dele, nas pessoas dele, e jogaram na água. Mas que caiu em cima de uma cor. Quando a cor secou, ele apareceu. Tem essa história aqui. Eu não vi, mas todo mundo sabe que a história é verdade. Então quer dizer que ele foi, tipo, trouxeram ele no carro, no jipe, naquele tempo era... Saiu no jipe, arrastando. Numa corda, amarrado numa corda. É. Aí arrastaram ele até que no... Esse delegado da hoje é vivo, conheci. Mas, rapaz... E o assassinato do juiz Pércio, é do seu tempo, mas É do meu tempo. seu tempo. Meu tempo. Eu não lembro exatamente o ano. Talvez eu não me lembro o ano. Eu peço o seguinte, doutor Peço, juiz, autoridade de massa, bebia muito. Antônio Severo era o dono da política do coronel Lucas Veras. E eu sei que ele arrumaram uma confusão. Ele foi vereador, Antônio Severo. Foi vereador, Ele arrumaram uma confusão do Antônio Severo com o juiz, e que um dia o juiz estava... O Mira bebia muito assim, o juiz bebia muito. Eu sei que o juiz bebeu demais e foi invadir a casa do Antônio Severo. Lá os filhos do Antônio Severo mataram ele. Com cavalo, com tudo, né? Ele metia o cavalo dentro de casa, ele só andava de cavalo. Esse tempo o transporte era cavalo. Ele meteu o carro dentro de casa. Era novo ainda? Era novo. Era metido a namorador? Namorador, era verdade. Casou com uma menina de Tutóia. E eu tô péssimo. Conheci. Era da família dos Caldas lá de Ele era Brejo. primo do Marconi Caldas. Era primo do Marconi Caldas. Ele veio para lá por intermédio dos Caldas, que o Marconi Caldas era deputado. Sim. E que arrumou para ele para lá. E diz que essa confusão com o Antônio Severo, com esse líder político herdeiro ali do grupo do Lucas Veras, era... Na época ele era candidato a vice de quem? Quem? O Antônio Severo? Não. Eu não sei de quem ele era vice. Mas diz que porque a eleição, não sei se era a eleição do Antônio José, não sei. Antônio José Neves, não era não? Foi antes do Antônio José. Foi antes, né? É. Que teve essa confusão porque impugnaram as urnas, o juiz impugnou. Não, era o Nemésio Neves, não era não? Era o Nemésio Neves. Nemésio Neves. Exato, é. Que o Nemésio Neves ganhou a eleição, Perdeu a eleição. Perdeu a eleição e eles impugnaram as urnas e tomaram a eleição do grupo do Coronel Lucas. Do Coronel Lucas. É. Aí houve essa confusão. E houve essa confusão e deu essa morte. E aí eu já li no livro que era irmão do Zumar, do professor de comunicação, Odorico Mello. Odorico, sei. E ele disse que tinha essa disputa. E antes disso, os meninos do Antônio Severo, na canoa, pescando, disse que ele chegou, pediu para atravessar para um navio. É verdade. E os meninos não quiseram atender. Ele atirou do rio. Ele atirou. Foi, é verdade. Aí depois desse episódio ele tentou invadir. Eles voltaram. Eles iam pescar. Foi no mesmo dia? No mesmo dia. Aí eles voltaram. Aí ele tentou invadir a casa do Antônio Severo. Os meninos ficaram tudo na casa. Invadiram lá, o negócio mataram ele. Facada. Isso foi matéria de jornal. Eu estou lendo em jornais antigos, muito antigos mesmo. E aí passou em vários jornais. Foi noticiado, aliás, em vários jornais da época. Então foi assim. E aí teve um rebuliço danado. Maria, naquele tempo era um pavor monstro. Mataram o juiz e tal. A esposa dele era quem? Do juiz? Era filho do. Era filho do José Ramos. Filho do dele, José Ramos. Ela era irmã da mulher do Setembino. De Mota. Toda essa família não é viva. Sim. Teve outro caso também envolvendo a política de Tutóia, que foi o assassinato da jovem Zuleide, eu acho que tinha 18 anos. Maria Zuleide. Ela estava vindo do Jardim para o Barro Duro para votar? Não, ela não votava. Era o seguinte, era uma Maria Zuleide muito bonita e ia até o suplementar. Nesta reflexo desta eleição do juiz. Então, quando foi no dia da eleição, só teve sessão no Barro Duro, uma sessão. Aí, nesse tempo, só transporte era jipe. Tinha 5 jipes aqui de Parnaíba alugados para transportar o pessoal do Tamboril, Santa Rosa, do Jardim, Poço Branco e Barro Duro.
A Maria Zuleide toda bonita, o motorista que era Didico Braga, me tira a galã namorador, e se namorava com a Maria Zuleide. Aí trouxe a Maria Zuleide com ela para Indigico. E sentou na frente, perto dele. Ele 3, 4. E ele voltou para matar o motorista. Ele não queria matar ela. Ah, era o motorista? Ele queria matar o Mas motorista. diz que na época era o Antônio José Neves? Antônio José Neves era o candidato a prefeito. Candidato a prefeito. Era. Antônio José era o prefeito. Era o candidato a prefeito. Candidato a prefeito. Está disputando essa vaga. Tinha ganho a primeira eleição, que ele ganhou a primeira eleição. Aí depois ele ganhou essa que saudaram. Sim. Aí botaram para matar o motorista. Aí acertaram foi nela. Mas por que o motorista? Para não ter mais transporte. Para não ter Para não transporte. ter mais transporte. E esses pistoleiros encomendados pelo... Pelo grupo que hoje é o grupo, dizem que é o grupo da situação. Que era o pessoal contra os Coronel Lucas. Coronel Lucas. Era. Na época. Era. Eu vou até ver. Mano, era os daquele tempo era os Nemésio Neves, não? Não, o Demésio não era candidato. Não. Vou ver isso. Ah, então quer dizer que ela morreu de graça Foi de graça. E fizeram uma capela ali entre o Barro Duro e o Jardim e diz que ela é milagrosa? Milagrosa. Hoje tem a capela lá. Todo ano tem a missa lá. Em janeiro. Essa ideia de fazer a capela ali foi de quem? Do Padre Hélio? Não. Não. Foi as famílias que receberam as graças e fizeram. Ah, das famílias. Que É. ela, foi uma morte que comoveu todo Comoveu mundo. todo mundo. Ai, Maria, mostrou a Leite. E ela não morava nem lá e não era. Ela era filha do Jardim, mas ela não era nem eleitora do Barro Duro. Só ia passear, aquele negócio, aquele tempo tinha negócio de comitê. passear. É. Aqueles comitês. É. Entendi. Seu Batista, tem outra história aqui que também ganhou os jornais, foi destaque, do Capitão Boden. Ele era americano. O Tomão era americano e parou na Tutóia, num navio. E o pessoal tinha medo do Capitão Boden, porque ele só andava com o corpo do lado e a mão dentro. E o pessoal meteram na cabeça que aquilo era uma arma. E nem era. Nem era. Era um vício que ele tinha. Ele andava com a mão dentro. Ah, tá. Ele era o pavô da Tutóia. Era. O Capitão Boden. Que ele casou com a sobrinha do Felipe Ramos. Casou com uma sobrinha do Felipe Ramos. É. Capitão Boden. E aí o pessoal tinha medo dele, Tinha porque maior pavô era dele. americano. Americano e só andava com a mão naquele corpo. E teve um episódio que ele ficou no navio, acho que uns 15 dias, prendeu um navio lá, um mês, sei lá quanto tempo, porque ele trouxe esse navio para entregar, a empresa não queria pagar o dinheiro dele e ele disse que só entregava o navio se pagasse, né? pagasse. É. Aí inventaram que tinha arma no navio. Eu não sei muito bem daí, tá vendo? Mas ele era um americano que veio para Tutóia. Americano que votou. Inclusive o Tony Boder, nosso amigo Tony Boder, que é advogado hoje Sim. em São Luís, é filho dele. É, né? Ele disse que está escrevendo um livro sobre ele, É, né? Capitão. É o Tony. É. Você quer o Tony? É o Anthony Boder. O Tony, você quer? Ele Ele mora em São Luís, mano. mora em São Luís, é advogado. Eu sei. Grande advogado lá. A Regina Duarte, na época que o Antônio José trouxe essa Regina Duarte, como é que foi? Rapaz, o Antônio José era o prefeito. Era prefeito. O único transporte que tinha era lancha. Ele fretou uma lancha, mandou esterilizar, limpar, ele levou a Regina Duarte para Tutóia. A Tutóia levou até na Tutóia Velha, lá para as macumbas lá, fumar as maconhas, ficaram para lá. Depois voltou. E ela ficou na casa dele, foi recebida na casa dele. A casa dele, estive na casa dele. Naquele tempo ela estava famosa, fazendo uma novela. Maria estava no auge. Era chamada de Namoradinha do Brasil. No auge da fama. Ela estava no auge da fama. É. Aí veio pra cá, pra Parnaíba. Eu falei, que foi embora. O Antônio José levou ela pra lá pra visitar. Levou ela, Antônio José gostava de festa, ele era... Antônio José gostava de festa, era famoso em festa, gostava de fuar. Aí quando ela chegou lá, foi aquele rebuliço. Maria, a cidade parou.
povo todo querendo ver, foto. Naquele tempo não tinha muito celular, não tinha muita Não câmera. tinha nada, não tinha celular nenhum. Pouquíssimas fotos. Acho Porque, que nem foto não tem. E ela não sei. muito bonita, a Redonda era muito bonita quando era nova. Ela é muito nova, né? Aí fui pra Tutóia Velha, de cavalo. De cavalo? De cavalo. Ah, foi a cavalo. Da Tutóia pra Tutóia Velha foi de cavalo. Danada, ela era danada. Ela né? era. Danada. O Antônio José até me contou uma história que disse que o Antônio José era metido a galanteador. Exato. Que cantou foi ela mesmo. Aí ela tinha o namorado, Antônio José Neves, grande Antônio José, conversei com ele ainda. Pena que não pudemos gravar. Mas eu conversei com ele ali no bar do Cababal, que ele sempre, todo dia ele tomava uma cerveja para poder fazer. Era diurética, não? É. E ele me disse, rapaz, ela era bonita mesmo. E eu trouxe para cá e foi aquela coisa, o povo, muita gente. E ele gostava desses eventos. E ele disse que ramelado de cachaça, tequila naquela época, que chegou. Era prefeito. E ela disse, olha, cuidado com o Dani. O Dani era o Daniel Filho, que era namorado dela. O Daniel Filho era argentino, salvo engano. É argentino. E o Antônio José disse até uma expressão que ele gostava de contar piada. Ele disse, eu não sei se ele conhece uma expressão aqui no Brasil que diz o seguinte, que se dane. Que se dane, Ou seja, brincando, né, fazendo o trocadilho com o nome do Daniel Filho, que ela chamava de Dani. Que era o namorado dela. Que era o namorado dela, na época. Mas assim, Tutóia é uma cidade que já teve essas visitas. Teve. Que deu o que falar. Né? Por exemplo, o presidente Afonso Pena visitou Tutóia. Foi, né? Foi, em 1906. Foi, né? Chegando alguém aqui, que eu não sei. Pode passar, não. Pode ficar à vontade. Você é seu filho também? É genro. É genro. E o Afonso Pena passou em Tutóia quando ele eleito presidente. E ele chegou em Tutóia em 1906. Na verdade, ele não ia para Tutóia. Ele estava vindo de São Luís para Teresina, que naquela época era Flores. Ia passar lá. E passava por lá, de navio. No navio, não sei se. Não lembro agora o nome do navio. Navio Maranhão, sei lá. Alguma coisa assim. Que ele foi recebido pelo presidente do estado na época, era chamado de presidente, que era o governador. Sei. Pois bem, e o encalhe do navio Aline Ramos? Foi em 80? Foi em 70? Eu não me lembro da época, mas eu lembro que encalhou o navio. Você sabe o que ele trazia? Hein? O que ele trazia? Não sabia. Mas depois as pessoas começaram a tirar as coisas dele, foi? Roubaram tudo, despenaram. Despenaram o navio. Eu me lembro assim, mais ou menos, não me aprofundei muito não. Mas foi verdade. Quem sabe mais o pessoal que morava ali no Porto. Lá no Porto, E como é que era para ir para Tutóia, do Barro Duro para a sede naquela época? Tinha dificuldade? Muito. Como é que era o transporte? Era um dia todinho de viagem, de Barro Duro para chegar na Tutóia, porque por cima daqueles morros não tinha estrada, era vereda, assim do povo. Então entrava pelo Taboal? Pelo Taboal era só mato, vereda. Ou então de canoa? Hoje Antônio de canoa, transporte leva canoa. No remo? No remo. Demorava um dia. Um dia. Um dia para ir e um dia para voltar. Que dificuldade. Era muito dificuldade. Nem tinha estrada também, para chegar o malote do correio era de avião. Era de avião, era verdade. Avião. Eu não sei se o senhor quer falar disso, mas é bom falar. Teve uma briga do Mário Baixinho com o Ormando, na época, também política. Como é que foi isso? Muito forte. Mário Baixinho, da chefe, e o Ormando, presidente da Câmara, vereador, presidente da Câmara. Foi uma briga monstra lá, andava querendo se matar. E o Mário Baixinho, com o apoio do prefeito. Zilmar? O Zilmar. Que a esposa na época era a Almerita. A Almerita deu apoio pro Ormando, tirou mil votos. É verdade. Me lembro mais ou menos assim. Aí disse que lá na praia eles brigaram pra lá. Foi, uma briga monstra lá que tinha. Me lembro mais ou menos. Deu até tiro. Teu. O Ormando para tirar. Eu não sei se o Ormando já morreu. Não, ainda não. Mora no Antônio ainda. Ele mora em São Luís. Né? Mas o Ormando, caçaram o mandato do Ormando. Caçaram. Aí ele foi embora fugido. Quiseram prender o Ormando, ou prenderam o Ormando. Prenderam ele ainda? Acho que prenderam ele. A política sempre tem dessas coisas. Tem. Ainda hoje tem. E a chegada do Padre Hélio Maranhão, o que o senhor lembra da chegada dele no Tutóia? O Padre Hélio é o seguinte, o Padre Hélio chegou, instalou a Revolução, e o bispo lá procurou um lugar muito esquisito para botar o Padre Hélio, onde não tinha comunicação. Tutóia.
Mas esquisito para quem tem liderança, desenvolve, né? Foi o que aconteceu com o Padelli. O Padelli foi para lá, chegou lá, revolucionou, criou as comunidades, criou não sei o que, criou não sei o que, revolucionou a igreja. O Padelli não tinha instinto comunista. Tinha instinto de liderança. Estudava muito, lia muito. E não chegou a ser preso, mas andou perseguido por diabo. E até a gente que era amigo dele era perseguido. Mas aí foi o tempo que foi acalmando e não chegaram a prender ele não, trancar ele não. E ele quis ser prefeito de Tutóia. Foi. O senhor acha que o povo perdeu a oportunidade de ter um bom prefeito? Perdeu a oportunidade, perdeu. O Padelli não entrava em jogatina, em bandidagem lá, que aqueles prefeitos daquele tempo do Rio, mas só ganhava com o do direito, comprar um juiz. O Padelli não aceitou. Entrou para combater isso, que aí não deu certo. Inclusive o Zé Orlando chamou isso de oligarquia Melo. É verdade. Era dos primos Melo. É verdade. Tanto que em 92 o Zé Orlando chega em Tutóia, volta, né, na verdade, porque ele foi criado pelo Padelli ali. Aí ele volta e monta um grupo com o Bebeto e ganha, e tira a eleição dos Melo. Ganhou a eleição. Tomou a eleição do Gilmar, é verdade. Tomou a eleição. Tinha dinheiro. Tinha dinheiro. Ele usou o esquema que eles usavam. Usou o mesmo esquema. Era dinheiro. Juntou as lideranças E o Barro Duro dinheiro. Era importante. Era importante. O Barro Duro era o principal destino. Naquela época o senhor ficou do lado de Zé Orlando, apoiou ele? Zé Orlando. E juntaram Dindô. Dindô quis ir embora. Aí o Dindô chegou, lançou candidato, a gente apoiou o Dindô. Depois o Dindô, não me lembro assim como é que foi. Eu sei que o Dindô chegou, terminou não sendo nada. O Zé Orlando montou toda a estratégia tudo ali. E puxou o tapete do Dindô. Mas ganharam a eleição. Ganharam a eleição. O Dindô foi vice do Bebeto, né? Foi. Foi o vice. Pronto, rapaz. A política de Tutóia é bem uma história interessante. Ela é bem badalada. Tem outra coisa aqui que aconteceu que foi uma história meio lendária, mas também meio que comovente. O padre Newton, ele foi abandonado numa ilha de Tutóia pelos primos, por uns primos. Esse padre eu não cheguei a conhecer o padre. Este padre era o padre da cidade. A família Neves. A família Neves tinha uma menina bonita. Tinha Zelinda, tinha não sei quem. E o padre se namorava com esta menina, esta pessoa. Que era irmã do Antônio José Neves. Era irmã do Antônio José. Neta do Coronel Paulo Neves. Neta do Coronel Paulito. Então pegaram esse padre de noite, levaram, iam matar. Levaram para matar. Mas não tiveram coragem de matar. Eu não conheci os remadores. Olha lá, os remadores. Eu não conheci os remadores que remando sempre de lancha, foi de canoa, né? Mas não tiveram coragem de levar até o fim. Aí quando chegaram na entrada da fecheira, eles jogaram ele na lama. De fada, que teve o padre usar batida mesmo, né? Ele sofreu o diabo, passou a noite na lama e. Foi à noite? Foi à noite na lama, quase morre. Foi verdade. Os pescadores encontraram ele? Os pescadores encontraram. Povoador, os nomes fecheiro. Deu um rebuliço danado. Aí trouxeram para a cidade e depois ele foi transferido. É verdade. Agora o professor Manuel da Paz me contou uma história curiosa, que diz que esses remadores, que levaram ele, os primos, eu acho, da menina, dos Neves, tiveram uma morte estranha. Não era primo, eles eram os capangas. Ah, tá. Eram os capangas. Do pessoal do Coronel. Eu conheci o Zé Martim, o Zé da Miséria. E os outros, um morreu de piolho, eu não conhecia esse piolho. Dois morreu, eu conheci só o Zé Martim, que era do meu tempo, era do Barro Duro, mas morreu na miséria. Fazia pena a morte dele. Miséria. Homem trabalhador, era um homem de história. Será que foi praga do padre? Praga do padre. Vai ser, Deus botou a mão nele lá. Teve um que morreu de piolho, que deu muito piolho. Deu piolho, tinha raspar a cabeça dele e piolho. Vixe. É verdade. E o outro, deu lepra? Não, o outro parece que morreu de lepra. O outro parece que morreu dos pedaços. Aí diz que o padre rogou uma praga lá que diz que, como foi? Que Tutóia... Ele jogou uma praga na cidade, né? Não me lembro nem, mas eu sei... Que Tutóia não ia progredir, não ia... Não, que ia ser cama de baleia. Cama de baleia. E está sendo quase isso já. A água está invadindo a cidade, né?
Ou seja, ele foi uma profecia geográfica ali, dizendo... porque tem realmente esse fenômeno geográfico dos mares, a elevação dos oceanos, que Tutóia pode, como qualquer cidade litorânea que tem o nível de altitude baixo, né? É verdade. Pode ser invadido pela água. Ele disse que ele disse que Tutóia ia ser cama de baleia. E está sendo. A água está invadindo a cidade todinha. Tutóia está uma ilha. Tá. A cidade mesmo que você está vendo na ilha. Olha que prazo. Até do lado de Barra Dura, aquela região, tá. Os reis tá. E o padre se revoltou. Diz que o padre Hélio ainda tentou levar essas pessoas lá para conversar com ele, alguém em São Luís. Com esse padre, não sei. O Manuel da Paz falou que tentou levar para desfazer a praia. O padre Hélio, o Manuel da Paz era muito ligado ao padre Hélio, era um dos pregadores do padre Hélio. Então teve toda essa coisa. Foi verdade. Isso é história que você tem contado tudo, eu conheço também a história.